Entre nós podcast sobre sexo, afeto e relações reais. Entre nós podcast sobre sexo, afeto e relações reais. Ai. Oi, eu sou o Raul Nunes e esse é o Entre Nós, um espaço onde a gente conversa sobre relações, desejos, afetos e tudo aquilo que atravessa a forma como a gente existe no mundo. Aqui a gente fala de amor, mas também fala de silêncio. Fala de prazer, mas também fala de cuidado. Fala de encontros, mas também fala das coisas que a gente precisa aprender a deixar aí. Normalmente, nesse espaço eu estou acompanhado. Sempre tem alguém aqui comigo dividindo histórias, experiências ou memórias. Mas hoje o episódio é um pouco diferente. Hoje somos só eu e você. Porque tem algumas conversas que a gente precisa ter com calma, sem pressa, sem muitas distrações, quase como se estivéssemos sentados um na frente do outro. E a conversa de hoje nasceu de uma sensação que tem aparecido muito na minha vida ultimamente. A sensação de perceber que algumas coisas que antes faziam todo sentido, simplesmente não fazem mais. Lugares, pessoas, hábitos, relacionamentos. É como se de repente algumas partes da nossa vida começassem a ficar pequenas demais para quem a gente se tornou. E no começo isso confunde, porque a gente pensa, será que estou ficando chato? Será que estou exigente demais? Será que eu estou me afastando das pessoas? Mas com o tempo eu comecei a perceber uma coisa. Talvez não seja isso. Talvez seja só crescimento. E crescer tem um efeito colateral curioso. Algumas coisas simplesmente deixam de caber. E eu comecei a perceber isso de uma forma muito curiosa. Não foi em uma conversa, não foi em um relacionamento, foi em um lugar. Eu sempre gostei muito de observar ambientes. Bares, festas, ruas, restaurantes, eventos. Porque cada lugar tem uma energia. Tem lugares onde você entra e sente que algo pode acontecer. Tem lugares que parecem vivos, cheios de histórias, cheios de possibilidades. Durante muito tempo eu achei que certos lugares eram mágicos. Aqueles lugares onde tudo acontece, onde as pessoas interessantes aparecem, onde as noites ficam memoráveis. Mas uma coisa muito curiosa acontece quando a gente muda. A gente volta nesses lugares e percebe algo diferente. A música continua boa, as pessoas continuam bonitas, a estética continua incrível, mas a sensação mudou. E você começa a perceber que talvez não foi o lugar que mudou, talvez tenha sido você. Recentemente eu estava em um rolê que alguns meses atrás teria sido extremamente onde eu queria estar. Gente bonita, música alta, todo mundo dançando. Mas em algum momento eu parei, olhei em volta e pensei, será que alguém realmente está aqui? Todo mundo estava filmando, todo mundo estava criando conteúdo, todo mundo tentando parecer incrível, mas quase ninguém parecia realmente viver aquele momento. Parecia uma performance coletiva, como se todo mundo estivesse atuando. E naquele momento eu percebi uma coisa muito simples. Eu não parei de gostar de sair. Eu só parei de gostar de sair daquele jeito. E isso foi libertador. Porque durante muito tempo a gente acha que precisa continuar frequentando certos lugares para continuar pertencendo. Mas pertencimento não funciona assim. E eu penso, tem lugar que não ficou pequeno, foi você que cresceu. E quando a gente começa a perceber que alguns lugares já não fazem mais sentido, acontece uma coisa ainda mais delicada. A gente começa a perceber que algumas pessoas também não fazem mais. E essa é a parte mais difícil. Porque lugares a gente pode evitar. As pessoas carregam histórias, memórias, afetos. Tem gente que entra na nossa vida em um momento muito específico. E elas fazem sentido naquele momento. Elas caminham com a gente, elas dividem experiências. Mas isso não significa que elas vão caminhar com a gente para sempre. E aceitar isso é muito difícil. Porque a gente foi educado para acreditar que toda amizade precisa durar, que toda conexão precisa ser mantida, que toda relação precisa ser preservada. Mas a vida real não funciona exatamente desse jeito. Algumas pessoas são capítulos, algumas parágrafos e algumas são apenas uma frase. E tá tudo bem, gente. Eu já tive amizades muito intensas, aquelas amizades de se falar todos os dias,
de contar tudo, de dividir absolutamente tudo. E aí, a vida começou a acontecer. O trabalho mudou, a rotina mudou, prioridades mudaram, e aquela amizade foi ficando mais silenciosa. E no começo eu achei que algo tinha acontecido. Achei que tinha algum problema, mas depois eu entendi algo importante. Nem toda amizade acaba. Algumas simplesmente se transformam. E às vezes a despedida nem acontece com discussão. Às vezes ela acontece com silêncio. Mas depois de um tempo eu percebi uma coisa. Nem sempre são os lugares, nem sempre são as pessoas. Às vezes é a gente. Ou melhor, são os hábitos que a gente nunca parou para questionar. Durante muito tempo, eu achei que liberdade era fazer tudo. Sair sempre, estar em todos os lugares, conhecer sempre alguém novo. Mas com o tempo eu comecei a perceber uma coisa curiosa. Nem tudo que parece liberdade é realmente escolha. Às vezes é só um padrão que a gente nunca questionou. A gente abre aplicativos, busca atenção, busca desejo, busca validação. E tudo isso pode ser divertido. Mas chega uma hora em que algumas dessas dinâmicas começam a cansar. Não porque você virou uma pessoa chata, mas porque você começou a prestar atenção em como elas fazem você se sentir. Nem todo desejo é conexão. Às vezes é só uma carência bem vestida. E quando você começa a questionar hábitos, uma coisa inevitavelmente aparece: relacionamentos. Relacionamentos também mudam quando a gente muda. Tem uma fase da nossa vida em que a gente aceita muito pouco. Aceita a intensidade confusa, aceita a ausência, aceita a migalha emocional. Porque a gente acha que aquilo é amor. Ou porque a gente acha que aquilo é o máximo que a gente pode receber. Mas com o tempo você começa a perceber uma coisa muito importante. O amor ele não precisa ser complicado. Ele não precisa ser um enigma. Ele não precisa parecer um jogo. O amor ele pode ser claro, ele pode ser tranquilo. E o amor ele deve ser leve. E quando a gente começa a descobrir isso, algumas relações começam a perder o sentido. E às vezes o maior gesto de amor próprio é sair de cena. Mas depois de pensar e falar sobre tudo isso, lugares, pessoas, hábitos, relacionamentos, eu percebi uma coisa que talvez seja a mais difícil de todas. Às vezes o que deixa de caber na nossa vida é uma versão antiga de nós mesmos. A versão que aceitava menos, a versão de você que tinha medo de ficar sozinho, a versão de você que precisava provar alguma coisa o tempo todo. E todas essas versões foram importantes. Elas te trouxeram até aqui, mas elas não precisam continuar existindo para sempre. Porque crescer também significa abrir espaço. Espaço para as novas escolhas, para as novas relações, para as novas formas de existir. E às vezes esse processo parece perda, mas na verdade é expansão. Se você também está sentindo que algumas coisas já não cabem mais na sua vida, talvez isso não seja crise, talvez seja maturidade, talvez seja consciência, talvez seja só a vida te lembrando que você pode escolher ser diferente. E escolher ser diferente, às vezes, é a forma mais bonita de liberdade. Obrigado por estar aqui comigo. Eu sou o Raul Nunes e esse foi mais um episódio bem curtinho do Entre Nós. A gente se encontra no próximo com um convidado incrível. Beijo!